Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Olha o WhatsApp. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Antes do programa, já fizemos a nossa live aqui pelo Facebook da 93 FM. Você pode acompanhar essa nossa live, um papo aqui, iniciando aqui com os nossos queridos debatedores, falando sobre o tema de hoje. E exatamente aqui nessa live você pode dar a sua opinião sobre o programa de hoje, sobre o assunto, os temas que nós vamos tratar hoje aqui no programa. E é sempre muito legal quando você fala com a gente, quando você compartilha, quando você nos traz a sua opinião. Então tá aí o vídeo, né? Marcela Bastos, é pra curtir, é pra comentar e compartilhar. Então não perde tempo não, corre lá na nossa página do Facebook, curte, compartilha e comenta sobre o debate de hoje. E no nosso WhatsApp 96803-8319, você pode dar a sua opinião? Claro que pode. Mas você também manda pra gente o aniversário do seu pastor e da sua pastora hoje. Eles estão fazendo aniversário hoje. E no caso, amanhã também, porque sexta-feira a gente comemora aqui no debate os aniversariantes de sexta e de sábado. Manda pra gente, não esquece do nome da igreja, que ao final nós iremos orar por ele. Muito bem, minha gente. A participação continua. O 96803-8319 é o número do nosso WhatsApp da 93 FM. 96803-8319 é o número do nosso WhatsApp da 93 FM. Você participa com a gente aqui também no Facebook da 93, aqui na live, onde você pode, além de assistir a gente aqui, dar a sua opinião no programa. E aí é muito, muito, muito bom ter a sua opinião e a sua palavra aqui na nossa live, quando nós discutimos aqui na introdução, um pouquinho antes de nós entrarmos aqui no ar, já sobre o tema do programa de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Eu não sei a sua opinião, eu quero saber a sua opinião. Eu não sei ainda, mas quero saber. Eu estou prestes a me casar e meu noivo não concorda com a ajuda que eu dou aqui na minha casa, diz uma de nossas ouvintes. Ela ajuda a família, entendeu? Mas ele diz que meu dinheiro é só para o conforto dos meus pais. Aí eu ganho bem, sabe? O dinheiro que eu dou aos meus pais não vai fazer falta, porque nós iremos juntar os nossos salários e assim teremos uma renda acima da maioria das pessoas. Só que na opinião do meu futuro marido, olha o noivo aí, ó. O noivo tá dizendo, ó, estarei tirando da gente para dar para eles. O noivo vai falar, a gente podia estar aqui, uma viagem para não sei onde, mas tá vendo? Porque você tá dando dinheiro pros seus pais, não dá. A gente podia estar comendo no restaurante e tal. Mas porque você tá dando dinheiro pros seus pais, não dá. E a nossa ouvinte pergunta, estou errado em ajudar os meus pais e em querer dar conforto a quem tanto se esforçou por mim? No casamento, o certo é cada um administrar o seu próprio salário ou deve ser renda única, hein? Como me casar e ser feliz sabendo que não poderei ajudar os meus pais? Não ajudar os meus pais não seria uma ingratidão da minha parte? Meu noivo está sendo egoísta. Vou começar com a nossa menina da mesa de hoje, a Cristiane Frazão, porque ela, na nossa live, ela já deu uma opinião, ela já invocou ali o Estatuto do Idoso, já puxou a lei, é advogada, puxou a lei. Bom dia, Cristiane, seja bem-vinda ao Debate 93. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes. Realmente, já entrando nesse tema principal, eu já coloco minha posição aqui, que há sim um egoísmo, vamos ser sinceros, mas infelizmente as pessoas precisam ter em mente que nós temos pais, nós precisamos dele,
dentro do Estatuto do Idoso há uma proteção a todos esses idosos, né? Não cabe entrar aqui em detalhes em relação à idade de cada um desses pais. E o que eles precisam entrar em acordo, ele é o futuro marido dela, em acordo. É um planejamento familiar, ele será necessário, renda única para ambos, para dentro daquela convivência familiar. E isso é o que importa, né? Eu vou pensar, eu vou viajar, não vou viajar, se você der pro seu pai ou pro sua mãe, eu vou ficar sem aquela renda, não. Pensa que você precisa fazer um planejamento familiar único e que esses valores, eles precisam ser para dentro da convivência familiar e pro conforto deles também. Isso não vai onerar mais a receita deles em função de ajudar os pais. Muito bem. Quero continuar ouvindo a opinião dos nossos queridos debatedores, pastor Altomir Rangel, nosso ancião da mesa, o decano desta mesa. Como uma pessoa assim mais velha, assim mais experiente. Que pensa o pastor Altomir? Bom dia, querido. Parece desengano, hein, JR, mas graças a Deus eu recebo essa palavra profética sua, sendo o mais novo da mesa aqui. Cara, eu acho fantástico isso que foi falado agora. Na verdade, o que nós temos que entender é a palavra acordo, como a pastora falou agora, e equilíbrio, né? Porque o casamento é um acordo e o equilíbrio é o que vai trazer o sucesso em qualquer relacionamento. Então, com certeza, precisa haver eu acho que aqui ambos são pessoas que trabalham, têm as suas rendas, e eles provavelmente são pessoas inteligentes que podem fazer uma educação financeira. E quando você faz uma educação financeira, você calcula os seus gastos, né? Futuros, que vão ser os gastos da casa, e com os sonhos, com o que quer fazer, etc. Você consegue administrar tudo e ajudar as pessoas a viver bem. Pastor Ailton Desidério, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia, amigos, meu amigão Luiz Antônio aqui conosco, Fluminense, né? Bem lembrado. Lamentável, mas... Não, lamentável nada. O que acontece, JR? Eu quero pegar aqui sobre a ótica do acordo. Tem um autor, o livro é A Manutenção do Casamento, foi escrito por um engenheiro, e ele fala o seguinte, ele faz um estudo do casamento a partir de um paralelo com a manutenção de indústria. Ele fala que se numa montadora 50% ou mais dos carros saíssem da linha de montagem com problemas, haveria uma grande grita. E ele diz que muitos casamentos estão saindo da linha de montagem com problemas. E aqui a questão é que tem um conflito, tem uma questão que, se não for bem resolvida, se não for bem acordada, como já foi dito aqui, vai dar problema, e problema sério. Aqui os nossos ouvintes participando aqui já no Face da 93 FM, aqui na nossa live, dizendo o seguinte: olha, tem que ser única, pois a palavra diz que serão os dois uma só carne, no dinheiro também serão os dois uma só carne, diz aqui um ouvinte. Outro ouvinte com dois só dinheiro. Os dois uma só conta, né? Acho que tem que ser conversado, tem que ser compartilhado, sim, diz aqui outro ouvinte, tudo junto e misturado, diz outra. Na minha casa a renda é junta, aqui nós unimos, mas temos um combinado. Como ele ganha mais, ele paga as contas. E eu fico com as compras, a alimentação, etc., diz aqui a nossa ouvinte. Outro ouvinte: nunca devemos abandonar os nossos pais. E aqui, ouvinte dizendo: quando eu casar, será assim, o meu dinheiro é meu e o dele será nosso. Eu acho que vale a pena ressaltar uma coisa, JR. O ouvinte não é boba, não. O dele é o meu é meu e o dele é nosso. Mas vale a pena ressaltar uma coisa. Eu acho fantástico e muito, muito pertinente a gente falar sobre a questão da ajuda dos pais. Isso é muito importante. A gente sempre vê esse lado, porque nós somos bons filhos. Eu imagino que todos aqui foram bons filhos ou são bons filhos. Mas existem também situações onde o pai ou a mãe, geralmente às vezes eu já vejo casos do pai ser, às vezes, eu tenho um chantagista emocional para tentar arrancar dos filhos, até do cônjuge, às vezes ex-cônjuge, familiares, dinheiro, né? Tem pessoas que têm problema. Manipulador. Realmente, eu conheço casos até próximos. Então, assim, pessoas que vem aquela chantagem emocional, usa da sua posição de pai para poder arrancar dinheiro do filho ou da filha. Mas tem uma questão também que Paulo cita em uma das suas epístolas, quando fala das viúvas que não são assistidas e que buscavam ajuda na igreja. Ele fala assim, cadê os filhos, né? Sim. Onde é que estão esses? E eu, como pastor, observo muito isso, que por vezes a igreja amparando pessoas porque os filhos não estão
O próprio Jesus falou com os fariseus, né? Vocês não deveriam, quando falou sobre ofertas, né? Você não deveria deixar de ajudar os seus pais e dar oferta também. Então perceba que existe, sempre cada caso é um caso, né? Mas existe também essa situação onde existem pais que, infelizmente, não são bons pais, né? Às vezes pais ausentes, pais ausentes que só aparece, só liga para pedir. Isso existe muito. É claro, como eu falei, os bons filhos, eles sempre estão ajudando os pais até nessas situações. Até quando o pai tem esse problema, ou a mãe, mas nós precisamos de equilíbrio, nós precisamos saber a sabedoria, a aplicação correta do conhecimento. Pastor Luiz Antônio Rodrigues, bom dia, pastor. Bom dia, JR, muito prazer estar aqui. Obrigado, querido. É uma alegria estar aqui ao lado da Cristiane, doutora Cristiane, prazer. Que bom. Otamir, eu te ouço na madrugada. Ah, sim? Verdade, prazer. Né? E o Ailton aqui, meu amigão queridão, né? É uma alegria muito grande estar aqui, abraço a todos os ouvintes também. É um tema muito interessante mesmo. A Bíblia ensina que o filho deve ser obediente a pai e mãe. E o Otamir, ele enfoca que pode ter pai ruim, sim, mas a Bíblia em momento algum diz que o filho tem que tratar bem o pai bom, a mãe boa. Não, claro. É obedecer. E quando a Bíblia diz também que deixará o homem seu pai e sua mãe, deixará não para ajudar, para continuar cuidando, deixará de ser pesado para o pai. Agora vai cuidar da tua vida, vai cuidar da sua esposa. Se torne um pai você. Isso, vai ser cuidado pela sua esposa. Ela vai cuidar de você, você vai cuidar dela. Agora não diz que você abre mão do seu pai e da sua mãe. Sim. Então quer dizer, e voltando à questão que vocês já abordaram muito bem, eu nem precisaria falar, é juntar mesmo. Lá em casa a gente junta e deu certo, tá dando certo a vida toda, maravilha. E meus pais, como os pais da minha esposa, da Jaqueline, nunca sofreram necessidade, graças a Deus. Deus abençoa. Agora, me parece que aí o ideal, pelo que vocês falam, é o seguinte: olha, a nossa renda tá aqui. A renda dela, B, a renda dele. Com esta renda, nós vamos ajudar os pais dela. E não é com a renda dela que vai ajudar os pais dela. A divisão tem que ser posterior a isso, né? A administração soma e divide. É um planejamento familiar. Planejamento. E quando lida com uma pessoa assim, os ouvintes estão dizendo que ele é egoísta. Um monte de gente falando, esse cara é egoísta, e as pessoas ficam assim, ó, se ele faz isso com seus pais, ele pode fazer com você, e o pessoal já pensa no pior. Olha lá na frente. Mas é uma realidade. É verdade. Né? Não pode ficar pensando menos, não, porque é por aí mesmo. Dá para projetar mesmo. Agora tem uma questão, assim como aqui já foi suscitado, porque a gente recebe o caso escrito, mas na palavra tenta resgatar alguma coisa. Não sei, quando ela fala assim, ajudar meus pais e em querer dar conforto, entendeu? Então, assim, que o Otamir colocou aqui, que demanda está sendo essa? Porque, de um lado, fica muito mais evidente a questão do noivo falando assim, não, você tem que parar com isso. Não pode ser assim, não sei o que. Aí a gente fica, não, mas coitado dos pais. Mas que situação tem esses pais? Que tipo de ajuda é isso? Então, que conforto é esse, né? Que conforto é esse? Então, sabe, tem questões que precisam ser vistas, porque também ir para um casamento sem desapegar dos pais, sem fazer aquilo que deixará pai e mãe, também é complicado. Claro. Condenável seria a atitude dele no sentido egoísta ou perverso, sem dúvida. Porém ele pode estar protegendo ela. Sinalizando alguma coisa aí de acordo. Nós estamos aqui, nós não conhecemos ela. Pode ser que ela seja... Pode ter um exagero, né? Pode ter uma manipulação, uma pessoa exagerada e tal, como pode ser também. Super protetora do pai, da mãe. O equilíbrio aí, né, doutora? Que é o ponto, né? Sim, quando ela coloca aí, eu volto nessa frase, estou errada em ajudar meus pais, em querer dar conforto a quem tanto se esforçou por mim, é uma questão de gratidão, né? Ela busca que ela se grata a todo esforço depositado por aqueles pais. Então, assim, é muito importante que ela continue fazendo isso, mas não continue mais de forma isolada, né? Se ela tem um casamento, e o casamento não é contrato, né? O casamento é quando você une dois corpos, nós estávamos até comentando sobre isso, dois corpos em um só, né? E o casamento é cumplicidade, é ser grato, sim, por tudo aquilo que seu pai e sua mãe fizeram por você até aquela presente data, e fez até mesmo por aquele genro também, ou aquela nora. Né? Então, o importante aqui é a questão da gratidão. É a questão de que todo esforço depositado por ela,
ela quer compartilhar isso, talvez com o marido, né, com o futuro marido, vou falar que já é um marido, e trazer aquilo para dentro da sua casa, também dentro de um planejamento familiar. Então, eu acho importante essa questão de ela lutar. Eu falo para ela, lute por isso. Lute para que seu futuro marido entenda, né, que a gratidão, ela existe, seja pelo seu pai, seja pela sua mãe ou pelo seu irmão que está ao seu lado. Então, né? assim, pela questão da letra, essa sua interpretação, ela é corretíssima mesmo. Agora, aqui foi suscitado o que pode estar, assim, no sentido de que eu vou casar, eu vou constituir um novo relacionamento, eu vou constituir um novo espaço. Será? Porque o dinheiro, ele é uma representação muito grande de uma questão, por vezes, até emocional. Tá entendendo? Eu vou casar, eu vou levar os pais comigo, eu vou levar as questões comigo. Não sei, assim, a sua interpretação pela letra e até pelo espírito cristão mesmo é essa. Os pais têm necessidade, os pais precisam, e se tem como dar conforto, dá conforto. Só estou suscitando a partir que o Automir colocou, é essa possibilidade de não fazer um desligamento e trazer para dentro do casamento. E esse noivo, ele pode estar sinalizando isso por uma coisa que é muito clara no casamento. O problema, às vezes, não é o dinheiro, mas a questão de abordagem, às vezes, acaba sendo o dinheiro, porque as pessoas não têm capacidade de poder ver além disso. Olha, aqui um ouvinte nosso dizendo aqui o seguinte, aí vem a sua opinião. Meu pai é assim, como o pastor falou, ele faz drama e só aparece para pedir dinheiro, entendeu? Nas vacas gordas, ele esqueceu os filhos para viver com o filho do atual relacionamento dele. Essa ênfase é minha, vocês sabem, né? Eu fico triste, pois ele esqueceu que nos deixou em dificuldade. Além que ele falou para mim que está magoado, etc. Eu fui o quê? Então, o ouvinte aqui, ela tem motivos humanos para dizer assim, olha, não vou te ajudar. Mas ela está dizendo, ele sempre aparece quando precisa. E pela minha lógica de interpretação, eles sempre tentam ajudar. Mas ela está trazendo esse assunto para dizer assim, devo continuar ajudando ou não? Aí é óbvio que não. Na minha visão é o seguinte, às vezes você dizer um não é mais saudável do que você dizer um sim. É bíblico, né? É bíblico. Por quê? Porque você, como eu falei, cada caso é um caso e existe situações, infelizmente, gente, que existe pais que não são bons pais, são pais ausentes. Às vezes são pais interesseiros. Às vezes você, ao longo da sua vida, e como o pastor falou, eu não tenho que nunca menosprezar, nem que se o pai for muito ruim. Eu acho que nós temos sempre que amá-los, ok? Mas às vezes amar também é dizer não. Amar também é você não dar o que ele está pedindo ou aquilo que ele está solicitando. Por quê? Porque aquilo ali pode causar um dano até para a vida dele, né? Às vezes o cara quer fazer um negócio, já quebrou tantas vezes, etc., mas ele fica pegando dinheiro com todo mundo, não paga ninguém, e aí vai lá pedir mais dinheiro, e por amor, por sentimento, você acaba dando, e aquilo vai causar mais dívidas para a vida dele, mais situações, ok? Então, realmente, cada caso é um caso. Eu imagino que esse caso seja um caso bom, onde os pais realmente precisam de alguma ajuda financeira e precisa ser ajudado, sim. E aqui, como a pastora falou, precisa ter um acordo, ok? Dentro da administração financeira do futuro casamento, onde eles podem ter o suficiente para si e ajudar. Ok. No caso, então, JR, Ailton, desculpa. Os extremos são perigosos. Então, quer dizer, olhando para o texto aí, a gente não conhece as pessoas, somos pastores, mas tem que ter aquela conversa pessoal, conhecer. Então, imaginemos que ela seja extremada na questão caridosa e etc e tal. E ele extremado lá no radicalismo, materialismo e tal. Então tá errado. Então os dois têm que vir para o meio, né? Tem que se encontrar, que é o acordo, é o casamento. Eles têm ela ajudar a ele em não ser tão egoísta, ser menos, pelo menos, e ele, com a expertise dele, trazer, você é muito boba, teu pai, sua mãe está te explorando, trazer aqui pro equilíbrio, para que possa atender a todo mundo, né? E o casamento é o acordo. Ouvinte participando aqui no 968038319, o nosso WhatsApp, dizendo, meus pais estão desempregados. Aí. Meu esposo abriu mão de tudo que poderíamos ter para ajudar os meus pais. Que lindo. Não é obrigação dele, mas somos uma família. Olha que coisa linda. Porque esse ambiente aqui, um ambiente, cara, esse é um ambiente de paz. Isso aqui tem família. A lei régia do amor, né? Família. Agora, se você imagina bem, eu não sei
vocês aqui, cada um deve pensar e analisar, mas se chega a noiva, o noivo, e já começa a queimar os seus pais, antes de casar, a chance de querer produzir ainda outros afastamentos ou críticas mais duras, fala mal mesmo dos pais depois que casar, aumenta ainda mais, né, irmãos? Isso aí é uma sinalização que todos nós aqui já temos visto, uma sinalização grave para ser resolvida, tá? E assim, se não for resolvida nesse processo de noivado, é melhor não casar. Em outras palavras, Ailton, pau que nasce torto, morre torto, seria isso? Não diria isso não. Jesus conserta, não diria isso não, mas assim, o que eu estou colocando é o seguinte, é que tem uma questão aqui, pela frieza da letra, que está colocando que ela quer ajudar, o noivo não quer, que se, enfim, isso não chegar num acordo, ela fala aqui, inclusive assim, ser feliz já é uma utopia, entendeu? Porque nós temos episódios, felicidade assim de ir pro casamento pensando que eu vou, não, já tem um indicativo aqui, que se isso não for resolvido, o que você quer, tá bem comprometido. Tem tudo para dar errado. Tem. Então tem que orar e tem que conversar, porque tá uma queda de braço. Já está estipulado uma queda de braço, que é comum até no casamento, mas que ela vai ser permeada pelo acordo. Eu vou para os nossos ouvintes aqui no nosso WhatsApp o seguinte: você, se fosse essa noiva, você casaria? Se você fosse o noivo, você casaria com uma noiva que dissesse que é para parar de ajudar os seus pais? Só objetivamente, casaria ou não casaria? Porque isso pode ser um retrato até da interpretação que os nossos ouvintes fazem sobre esse assunto, porque não se trata de uma coisa muito simplesinha não, hein? Isso aqui é profundo, isso cria raiva, cria mágoas, não cria não, Tomé? O pessoal fica com raiva depois? Olha só, casamento é uma coisa tão séria assim, porque são duas pessoas disfuncionais se juntando, né? Com background diferente, com histórico diferente, criação diferente. O bom seria você buscar pessoas mais próximas da sua maneira de pensar, né? Sim. E às vezes a gente se apaixona, aquela coisa, e vai casa com uma pessoa totalmente diferente. Eu acho que uma lei que eu tenho para minha vida, que assim, geralmente a gente ministra, eu falo o seguinte: um barco afunda quando tem muito passageiro. Então, quanto menos passageiro tiver no seu barco, melhor. Então, eu acho que isso aí já é uma coisa de equilíbrio para nossa vida, entendeu? A ajuda, ela precisa ser um acordo, ela precisa ser viável. Você não pode faltar para você, entendeu? Porque você sabe, todos nós sabemos muito bem, eu acho que aqui não tem pessoas casadas há muitos anos, um dos pilares que mantém o casamento é o financeiro. Um pilar financeiro, ele destrói casamentos, né? Quando ele é destruído, até o espiritual e talvez o sexual não segura tanto quanto o financeiro, né? O Provérbio Salomão fala muito claro que a riqueza é uma proteção, né? Te dá opções, é algo bom. Então, assim, você, quando está bem, você consegue ajudar outras pessoas. Eu costumo dizer que o órgão do ser humano que mais causa doença ou problema para o ser humano quando ele está doente não é a cabeça, nem o coração, nem o fígado, é o bolso. O bolso é o órgão do ser humano que mais dá problema. Quando você tem problema no seu bolso, você tem problema de cabeça, você tem problema de coração, você tem problema de barriga, você tem problema de tudo. O saudoso pastor Mauro Israel Moreira, ele disse uma vez, pelo menos, nunca esqueci: eu oro para que a sua maré suba, porque quando a sua maré sobe, o meu barquinho sobe junto. Agora, assim, se você estiver bem, eu estou bem. Exatamente. Se fosse a pergunta sua, eu não casaria. Se eu fosse um jovem e a minha noiva ganhasse muito bem, não para ela ganhar bem, mas se tivesse essa questão, eu não casaria, entendeu? Agora, a questão, Tomi, do dinheiro, eu não diria que o dinheiro é o principal problema. Ele é concretamente, joga-se questões emocionais para o dinheiro, entendeu? E também, assim, o dinheiro naquela máxima de que nós temos pessoas que não têm tantos recursos e tem um bem-estar, não vou falar de felicidade. Próspero. Um bem-estar, entendeu? De que eu já estive numa casa no morro, de uma pessoa muito humilde, mas que paz. E que ajuda até outras pessoas, né? E depois, numa outra ocasião, numa casa muito luxuosa que não tinha. Então, dinheiro, não diria que ele seja ele é importante, ele é um sintoma. Olha, muitas pessoas dizendo que não casariam e 2 pessoas dizendo que sim.
Então nós temos a maioria esmagadora dizendo assim, olha, eu não casaria. Olha como é que esse né? Agora a decisão é sua, ouvinte. Claro. Porque quem vai casar ou não é você. É você. Você tá entendendo? Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Os ouvintes estão falando aqui que não, mas eles estão casados já. Ou estão solteiros, assim, na busca de uma pessoa tranquila. Você pode ter amiga sua que tá de olho nele, também tem. Não tem? Não tem, Cristiane? Não tem isso? Agora, aquela amiga de copo, nós não sabemos. Aquela amiga que chega assim, ai, se eu fosse você, eu não casaria com ele, não. Olha, você é louca. Aí ela fala, se é verdade, termina. No outro dia tá lá a amiga. Não, vem cá, você ficou triste, pro noivo. Você ficou triste, chora aqui no meu ombro. E já que estamos aqui, sabe? Agora esses dois aí que vão casar... Não tem? Claro Esses dois aí que diz que casam, já aconselho marcar já clínica pastoral e psicológica do pastor Ailton. Quero agradecer aqui a participação dos nossos ouvintes, porque este assunto é para reflexão em casa aí, entendeu? Não é simples. É para você avaliar, pensar, para você trazer a sua reflexão esse assunto, e até aqueles que falam, né? Que não, que sim, que não, vejam como isso produz impacto no outro. Às vezes você está aí com um problema de dinheiro e fala com razão, você está falando com razão, você não está errado, mas o jeito de falar, a forma de falar, cuidado com isso. E você ouviu aqui, todo mundo aqui orientando o salário, junto ao salário, a renda dos dois, o que tiver que ser feito, renda dos dois, pelo menos é o que pensam aqui os nossos queridos debatedores. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Marcelo, os nossos ouvintes estão falando aqui no nosso Facebook da 93 FM, estão conhecendo aqui os bastidores da 93, a nossa sala de preparação, né? Onde nós reunimos os nossos debatedores, onde temos ali o pré-aquecimento, depois tem o aquecimento, depois eles entram no ar. Agora já estão prontinhos, não estão? Já estão em campo, prontinho, jogando a bola redondinha. Muito bem. Lembra isso? Olha aqui, um jamaicano virou notícia ao redor do mundo. Porque ele foi fantasiado, sabe aquela máscara do filme Pânico? Não sei não, como é que é? Claro que sabe, você assistiu Não, descreve, o filme, aquela ouvinte, máscara é branca, rádio. com aquele queixo comprido, tem um negócio preto atrás, assim, um capuz preto, pastor, obrigado. Capuz preto, aquela, enfim. O Pânico. O Pânico, o pessoal sabe, tá ligado. Se teve dúvida, joga no Google rapidinho aí, máscara do Pânico. Quem vai pro Google não volta. Volta, claro que volta. Eles fazem o Google e ouvem a gente. Mas nós somos o Google agora. Aí ele foi vestido assim, fantasiado assim, buscar um prêmio de 4 milhões de reais, que o equivalente aí a 4 milhões de reais, que ele recebeu na loteria lá na Jamaica. E ele fez tudo isso aí porque ele queria esconder a identidade dele, inclusive dos familiares dele. E aí a gente aproveita e começa a falar sobre jogos. Qual é a orientação bíblica para quem gosta de jogar? É um que deu entrevista? Mas ele falou? Não, bom. Não, acho que não pra gente de televisão. A voz saiu, Eu né? vi uma foto assim, um camarada sentado a uma mesa com pessoas lá, ao redor. Esse aí. Então eles têm que registrar a entrega. Isso. Lá. Até porque, né, a pessoa foi vestida de pânico e virou notícia, Não, né? sim, eles têm que registrar a entrega, por isso ele foi de pânico. Mas ele não deu entrevista, ele não falou, ninguém ouviu a voz dele. E ele demorou um pouquinho, porque parece que ele ganhou em novembro e ele só foi agora, essa semana, que passou a receber. E aí você quer saber a opinião dos nossos debatedores sobre ele ir com a máscara do pânico? Claro que não. Eu quero saber a opinião sobre o jogo. A máscara do pânico, o problema é dele. Então você acha que a opinião dos nossos aqui é para saber se pode jogar ou não? Pode jogar. Mas que tipo de jogo você está falando? Vamos lá, loteria. O jogo do bicho. Ampliando, Mega né? Sena. Isso, Mega Sena acumular. Vai entrar bingo? Vai entrar bingo ou não? Bingo, por que não? Rifa, vai entrar também? Pode ser. E a gente acaba que dia? Bom, meio-dia a gente precisa passar pro Gilberto. Desidério, vamos começar ouvindo o senhor, que é muito objetivo. Muito obrigado. Então, a questão amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, a questão da aposta, ela tem um prejuízo muito grande, porque sempre fica naquele nível de querer. Aplica, multiplica, faz como aquele cara da Central do Brasil que ensinou como é que poderia ganhar um pouco mais de dinheiro, foi para Harvard, está fazendo propaganda de um grande banco, está bombando aí. Seja criativo, peça a Deus graça e manda bala.
objetivo. É só fobia, mas é contra o jogo então? Eu sou contra o jogo. É pecado? Aquilo que vem é pecado. 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 Vamos continuar ouvindo. Pastor Altomir. Bom, primeiro eu achei a máscara do pânico excelente ideia. Eu acho que seria uma maneira boa de você pegar o dinheiro na loteria, porque primeiro que já assusta já os interesseiros. E mas chama muita atenção também, né? Mas a pessoa não sabe quem está por trás, né? Então, vai com tudo. Mas o lance eu acho esse tema maravilhoso, acho que, como você falou, demanda bastante tempo. Mas porque existe esses dogmas cristãos, evangélicos, gospels, contemporâneos, que a gente escuta por aí. E eu fui criado no Evangelho, né? Eu estava aqui pertinho, aqui em São Cristóvão, na Assembleia de Deus, com 15 dias de vida, no dia 30 de abril de 74, no colo da minha avó. Então tem toda essa bagagem também, eu sei do que o pessoal pensa e tudo. Eu creio o seguinte, como o irmão falou, o amor é o dinheiro. O dinheiro não é o problema. O problema é o amor, é você colocar o amor no lugar errado, porque a Bíblia nos chama para nós amarmos a Deus com todas as nossas forças, nosso irmão como a nós mesmos, né? Então esse é o único mandamento da nova aliança. Então quando você pega esse mandamento e bota para o dinheiro, tá errado. Então um relacionamento errado com o mundo material. Mas se você não tem um relacionamento errado com o mundo material, eu acho que a materialidade, o materialismo não se trata do quanto você tem, mas o que tem você. Por exemplo, Deus, eu acho que ele não se importa de você ter 5 carros na garagem, mas ele se importa que aquele carro tenha você. Ou aquela casa dos seus sonhos impeça de você buscá-lo, entendeu? Eu conheço muitas pessoas que não estão preparadas, até mesmo no meio dos líderes e tudo, para ter dinheiro, porque às vezes a pessoa pode trocar o abençoador pela bênção, né? Então, nós temos que nos preparar para as riquezas. A Bíblia fala que a riqueza do tolo o destrói. E as pessoas na igreja, infelizmente, estão tentando evitar de ser rica, como na verdade deveriam evitar de ser tolas. Porque não é a riqueza que destrói, é a riqueza do tolo que destrói. Então perceba que, na minha opinião, quanto mais você tem, mais você vai poder fazer para Deus, mais expandir para Deus, ok? Você não pode deixar o que você tem ter você. Essa é a diferença. Quanto a ser pecado ou não, a gente tem que observar as leis dos homens. Aqui foi exposto sobre loteria e sobre jogo do bicho, por exemplo. Na minha visão, eu acho que na visão da pastora que é advogada, você apostar na loteria é ilegal? Não, só não é jogo é considerado. Não, é legal ou ilegal? Não, é ilegal. É ilegal? A loteria é ilegal? O governo federal está praticando um ato ilícito? Não, o jogo de azar, ele é não, crime. Não. A loteria, você pode oficial, chamar de jogo né? de azar Não, ou de sorte? É oficial. É oficial. É lícito para mim entrar e comprar um ticket de Mega Sena e Qualquer pessoa pode eu vou ser comprar. preso? Não. Pastor Altomir, só uma questão. Não, deixa eu concluir a minha Então, não é ilegal, concorda? O jogo do bicho é ilegal? Sim, é contravenção. Isso. O jogo da loteria é legal? É legal. Como o cassino aqui é ilegal. Né? Como o cassino aqui é legal, ainda é ilegal. Em outros lugares não. Já estão tentando mudar isso agora, né? Então, assim, vamos partir do princípio se é legal ou não. Lei dos homens, ok? Não é ilegal eu ir para a loteria e para comprar todos os jogos que tem Mega Sena, Loto, tudo. Não é legal para mim. Por quê? Porque é lei. Eu estou de acordo com a lei. O dinheiro de quem? É meu. Quem que tem que administrar o dinheiro? Sou eu. Se eu estou jogando uma coisa porque me sobra dinheiro, eu posso gastar R$5 para gastar um negócio. Eu posso apostar naquilo ali. Você vai falar assim, mas Altomir, na Bíblia está falando que é jogo de azar. Me mostra na Bíblia onde está falando que é jogo de azar. A Bíblia não fala que você não pode jogar um jogo de sorte ou azar. Pelo contrário, Provérbios, capítulo 16, versículo 33, diz que a sorte é lançada, mas Deus decide para quem vai. Ele pode mudar a sua sorte. Tá quem não me entendendo? O 13º apóstolo, que era discípulo, foi no dadinho que foi decidido, Matias. Tudo bem que estava errado, devia ter buscado a Deus para saber que era Paulo, ok? Mas eles jogaram no dado. Os apóstolos da igreja. Agora entenda. Eu não estou aqui... mim também, né? Exatamente. Eu não estou aqui insinuando que as pessoas precisam jogar. Eu estou te falando que, na minha visão, não é pecado de acordo com a Bíblia e também não é ilegal de acordo com a lei dos homens. Agora, eu sei onde o irmão vai chegar. Existe o problema do vício. Quer dizer, eu imagino. Agora, vamos ouvir o outro também. Vamos ver. Existe o problema do vício. Pastor Ailton Desidério. O vício que é o problema. Então, contraponto. Altomir, olha só. Vamos fazer as pontuações. Tudo que é legal podemos tomar como prática cristã. O aborto é legal. O aborto não é legal. Não, vamos supor. Aqui não, mas está tentando. Mas numa sociedade, outra que é legalizado.
Então é legalizado, eu posso fazer? Então esse princípio não pode ser É bem diferente aborto. Não, mas tá falando pela questão do princípio da lei. Não, tudo bem. Não aborto, em princípio da lei, aborto não é legal. Não, tudo bem, mas vamos pega alguma outra coisa. Pega uma outra coisa, me fala uma outra coisa. Mas o que seria assim? Vamos comparar maçã com maçã. Deixa eu tentar contribuir. Peraí, só um instantinho. Não vamos pegar aqui. Um aborto não é legal na nossa sociedade, entendeu? Mas nós temos cristãos na sociedade americana que não concordam com o aborto. E tem o problema deles, entendeu? Né? A lei Eu não concordo com o aborto Então, também. eu sei, não estou falando isso. Uma pena de morte, etc. Pena de morte, qualquer coisa. Pena de morte é outra coisa. Eu só estou fazendo Aborto é uma coisa, pena de morte é outra. Então, irmão, olha só um instantinho. Eu só estou fazendo um contraponto que o seu argumento sobre está legalidade. errado. Entendeu? Por quê? Se você colocar pelo princípio da lei. Porque o que nos rege não é o princípio da lei dos homens. Por que o irmão está falando que o meu argumento está errado? Me prova na Bíblia. Eu estou falando que está errado nessa parte que você disse. Para a irmã que é advogada. Me diga uma coisa. A loteria, ela é regulamentada? A irmã falou assim, bom, ela é regulamentada. Bom, então se a lei dos homens regulamenta, pelo menos foi o que eu entendi, então nós podemos jogar. Mas eu falei, eu também falei sobre a Bíblia. Me mostra na Bíblia onde que não posso jogar. Bom. Irmão, aqui, me mostra na Bíblia onde é que eu não posso fumar, me mostra na Bíblia onde é que eu não posso fazer algumas coisas que nós fazemos hoje. Tudo é lícito. Agora, se você sabe que te faz mal, irmão, você não convém. Só um instantinho. A única coisa que eu quero pontuar é o seguinte. Primeiro, o argumento, o seu pensamento até pode estar legal, mas o argumento está errado. Segundo, digno é o bem aos seus olhos. Tudo bem, ao meu. Digno é trabalhador do seu salário. Isso. Não tem nada a ver com o que a gente está falando. O dinheiro é a raiz de todos os males. Não tem nada a ver com o que a gente está falando. Prosperidade não tem a ver necessariamente com dinheiro. Claro que não. JR, me dá a palavra aí. Também tem. Eu quero ouvir o pastor Luiz Antônio e a doutora Cristiane, que inclusive foi citada. Opa, tem direito, né? Artigo 14. Assessoria jurídica aqui. Eu vou ficar artigo 14. A Bíblia diz assim, não gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Eu comprei esse óculos aqui. Pô, não é pão. Mas esse pão não é comida, literalmente. É aquilo que é para minha necessidade. Então é questão de você interpretar aí. Eu preciso jogar? Eu tenho necessidade de jogar? É relativo. Então, não gastar o dinheiro naquilo que não é pão, né? E a Bíblia diz também que nós vamos ganhar do suor do nosso rosto. Eu tenho por princípio, né? Que eu também fui criado na Assembleia de Deus. Sou um pastor batista, mas criado na Assembleia de Deus. Não tem nada a ver, batista, Assembleia. Meu pai me ensinou isso. Não pode jogar. Crente não joga. Isso entrou na minha cabeça e acabou. Dogma. É um dogma evangélico. Sim, mas além de ser dogma e ensinamento do meu pai, eu tenho observado também ao tempo que o meu dinheiro é fruto do meu trabalho. Claro. Cara, eu não admito ganhar o dinheiro lá, enfim. E também não gastar o dinheiro no jogo. Então, eu já tenho essa inibição, porque eu parto desses dois princípios bíblicos. Ganhar o dinheiro do meu trabalho, só do meu rosto, não do jogo, e não gastar o meu dinheiro no jogo. Aí pronto, eu uso esses dois pontos bíblicos aí para eu ficar nessa. Cristiane. Acompanho a posição do pastor. Eu coloquei como referência Provérbios 13:11. O dinheiro ganho com desonestidade, eu vou explicar o porquê, diminuirá, mas quem junta dos poucos terá cada vez mais. Eu acompanho esse posicionamento porque nós tiramos dos nossos rendimentos ou do nosso rendimento familiar uma vontade de estar jogando e com uma visão futurista de que você poderá ganhar. Com isso, você faz um descontrole, aí volta aquela questão do planejamento familiar, você tem um descontrole dentro da sua família, você tem um descontrole familiar e você se vicia, né? Pela lei dos homens, pastor, realmente acontece, o jogo ele pode ser feito, você não está cometendo nenhuma ilicitude, mas para Deus, você age no ilícito. Você age no ilícito. Por quê? Por quê? Porque você está tirando do seu sustento, talvez, para você se jogar. Eu não estou tirando do meu sustento. Eu ganho 50 mil por mês. Eu posso gastar R$5
para comprar, se eu quiser, Então, a loteria? Sim, mas Então, você poderia estar sim ou não? contribuindo talvez com a obra do Senhor, Mas eu contribuo talvez com contribuir 5 com mil algum de carente. dízimo e mais 10 mil de oferta. Irmão Tomi, eu não posso botar 5 irmão reais. Tomi, É isso que eu tô perguntando. pastor, Posso ou não posso? Sim, Pastor, pode. Onde na Bíblia está falando que eu não posso? Depois de vocês quatro, eu vou falar também. Desaparta, Espera aí, para poder ajudar. Mas- Os ouvintes estão aqui. Os ouvintes estão O pastor aqui. Luiz falou. Ó. Tudo que é extremo Ó, Tomi, é beira. olha E tudo só. que é beira é abismo. Vamos E lá. tanto de um lado quanto de outro. Vamos ouvir aqui, vamos ouvir o que o senhor. Eu estou aqui vocalizando os ouvintes. Ponderando. Né? Ouvindo dizendo assim: esse pastor joga. Já joguei algumas vezes, Ouvinte não falando. sou viciado. É o julgamento. Ouvinte E falando eu jogo aqui. desde criança, eu jogo Ouvinte- banco imobiliário, ouvinte falando War, aqui. eu jogo videogame. É fogo no parquinho, diz aqui o boa. ouvinte, para poder opinar. Mas vamos lá, vamos a alguns pontos aqui, eu acho que é importante a gente ir pontuando, porque eu faço assim, que eu acho que assim a gente ajuda o ouvinte a entender. Claro, então é legal. vamos aqui, a primeira fala foi o princípio de ser legal, de estar de acordo com a lei brasileira. A advogada está aqui entre nós e ratificou exatamente isso, confirmou exatamente isso, o que você tem de jogos legais e jogos ilegais. Isso segundo a lei brasileira. Sim. Já foi até dito aqui sobre o cassino, que só na Alguns fronteira lugares, aqui pode, Uruguai tem. do lado de Uruguai cá tem. não pode. Então você Paraguai. tem isso aí como uma questão que envolve a lei do país, ou a lei daquele estado, se for uma coisa nos Estados Unidos e outros lugares mais. Agora vamos para a Bíblia, para a gente poder ajudar. Isso é o que diz a lei. Então, me parece que a gente precisa dar só um acerto aqui, porque nenhum instante na Bíblia onde foi lançada a sorte, e essa é a expressão, foi para ganhar alguma coisa. Ou dinheiro, né? Não, mas foi. Não, sim, é só pra no gente. Provérbio 16 fala isso. Só para pontuar, não, O Provérbio você 16, os versículo exemplos 33. que você deu, 18 também fala os isso. exemplos que você deu, Matias, por exemplo, não foi para sim. ganhar Não, nada. mas eu falei sobre o Provérbio 16 também. Então vamos ler o Só tinha texto. isso. Lê o Vamos ler o texto aí. texto. Porque Lê quando a em gente várias fala versões. até sobre a questão do uso de Urim e Tumim, por exemplo, nunca é relacionado a ganhar alguma coisa. Está sempre Não, olha ali só. relacionado a Decisões. identificar a vontade de Deus. Não é só para pontuar, para não misturar os assuntos. Vamos por Direito ou parte. esquerda. Vamos por parte, né? Davi, quando estava lá, como é que chama aquela cidade lá, que ele estava lá, que o pessoal entrou, botou fogo lá. Aí, né? Não. Ah, não. Não, né? Certo. Aí não. Me ajuda aí a lembrar aqui. 1 Samuel 30, 29, veio para mim. E aí a gente vê que ali ele identificou a vontade de Deus, se ia atrás do pessoal ou não ia atrás do pessoal, se ia recuperar ou não ia recuperar, a partir de uma orientação divina. Ziklag. Ziklag. Famosa Ziklag. Muito bem, então nós temos essa utilização desse mecanismo na Bíblia, que foi utilizado até ali, Matias, entendeu? E embora acho que a maioria de vocês concorde que Matias foi mal escolhido, eu pessoalmente, só dando uma opinião aqui, eu não vejo base para dizer isso, porque eu não sei o que aconteceu com ele depois. Jogaram a sorte. Mas não sei o que aconteceu. Se Matias for bom, se Matias for ruim. A Bíblia Tem não tanto fala mais discípulo dele, que né? sumiu, mas não quer dizer que ele não tenha Ele sido bom. continuou lá, né? A Bíblia não fala. Aí nós saímos então para poder equilibrar o texto bíblico aí e ajustar as coisas para identificar o texto aí. Vamos ler o texto de Provérbios aí, o texto mencionado. Pode ler o Tomé. Eu vou ler? Peraí. Qual que é? Eu não 16 abri. quê? 16, 33. 33. Em suma, A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Tá claro, tá claro. tá claro. Tá Para os claro, dois. Tá claro. Para os dois claro. tá claro. Você aposta, vamos dizer, você jogou na Mega Sena. Quem vai decidir é Deus. Irmão, A sorte foi lançada. Pastor Altomir, Ai, olha só, não, só com todo respeito. A sorte foi lançada no com regaço. com todo Como que vocês entendem? Fala. Com todo respeito, assim, a sua. Porque a gente tem que ter. Tem que o respeitar, exercício claro. mesmo. Sempre respeitar a opinião. Mas assim, não há base bíblica, no meu ponto de vista, para o seu argumento. Não há a questão de uma polarização entre ter e não ter dinheiro. Não há de demonizar o dinheiro. O dinheiro, ele Amém. tem o seu papel, tem o seu valor, tá entendendo? Mas quando se trata do jogo, não há argumentação bíblica para regulamentá-lo. A Bíblia... irmão, Só um instantinho. A Bíblia vai nos falar, entendeu? Daquilo que Deus faz prosperar, tá? A partir das ações. É uma questão do mundo, quando fala do mundo, de um mundo que jaz no maligno. O diabo, quando tentou o Senhor Jesus, levou no pináculo do templo e falou, olha tudo que está nesse reino. Se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. Então, assim, e uma das epístolas
vai colocar, repito, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Uma pessoa que está jogando, ela não está fazendo um investimento de trabalho. Quer ter dinheiro? Ora, o senhor trabalha, seja fiel dizimista. Entendeu? Seja fiel. Não faça negociatas com Deus. Deus não aceita negociatas. A questão, nesse aspecto, então, está errado, no meu ponto de vista. Está entendendo? E não há argumentação bíblica, e as questões que são lançadas no aspecto de Matias, primeiro, não é um princípio que a Bíblia coloca. Segundo, nós temos dos apóstolos, são 12, e nem todos os 12 são comentados, e nem por isso podemos falar que eles não foram significativos. Já fugiu do assunto. Vamos lá. Assim, deixa eu dar uma contribuição aqui ainda. Vamos retornar a casa à ordem aqui. Deixa eu tentar. Pois não, pastor. Tá bem. Pastor Luiz Antônio, pois não. Muito bem. Mas depois que ganhar na Mega Sena, eu quero ver se você vai aceitar o dízimo, meu irmão. Muito bem. O que acontece é o seguinte, a Bíblia diz a questão do jogo. O jogo regulamentado está dentro da lei, na loto, Ponto, lá, isso é etc. claro. Esses aí. Mas 1 Coríntios 6:12 diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se eu entrar você me vê dentro da loteria jogando, fala, não tô ilegal. No jogo do bicho, ilegal. Na loteria esportiva não é ilegal. Ponto. É legal, mas a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então eu entendo que não convém. O jogo é lícito. É questão pessoal mesmo. Os ouvintes estão querendo ampliar o assunto aqui, não são todos. O pessoal da rifa, na rifa, pô, se nós estamos com esse assunto aqui. Igreja faz rifa, e o negócio está quente, você imagina a gente colocar a rifa hoje aqui. vai complicando bola mesmo. de gude, né? Agora, nós temos que estabelecer aqui alguns princípios que me parecem muito importantes. Eu acho que isso tem que deixar claro aqui para os nossos ouvintes. Se o entendimento da liderança daquela igreja é que o jogo, qualquer jogo que seja, ele não convém, um é ilegal, o outro é legal, mas ambos não convêm, ambos não são lícitos para mim, não são adequados para a minha vida, também não pode aceitar dinheiro nenhum, dízimo ou oferta que proceda disso, porque senão é uma incoerência. Vamos lá. Senão o camarada diz, não, eu sou contra esse dinheirão tudo aqui, ô irmão, já entregou sua parte pro diabo, agora entrega isso pro Senhor. É só não perguntar de onde vem, velho. Não é isso? Você porque não sabe. é por isso que muita gente lava dinheiro em igreja. Vamos ver a fonte. Lava dinheiro em igreja. Verdade. O cara entra ali com uma grana suja, deixa Não uma pode, parte não ali, recebe a outra de volta, é por isso que tem muita gente investigando e de vez em quando aparece um escândalo aí. Que Deus tenha misericórdia e graça tem que saber a origem. de todos quando vê nós. pastor aí preso depois. Muito bem, minha gente, eu Verdade. acho que ficou assim claro que existem posicionamentos. Claro. Aí você, ouvinte, vai tomar a sua decisão. Eu não jogo. Aí Eu também não. Eu não E o quero banco apertar imobiliário, hein? ninguém aqui. E o banco imobiliário? Não, banco imobiliário. Mas qual é a diferença? Tá com Dama, um dinheirinho ali, xadrez. você quer ganhar, O xadrez. você quer jogar Daqui a aquele pouco você vai falar xadrezinho, você quer amarelinha. Exatamente. Dominó. É tudo jogo, irmão. Jogo apostado. A valer não, dinheiro Jogo não. apostado. Agora o jogo tá falando banco imobiliário. Mas eu queria Tá entender. exagerando. Eu sei qual Você vai para um lado e vai para outro, vai estar exagerando. Banco imobiliário? Sem grana, sem imobiliário grana. tem dinheiro. Tem dinheiro. Não O tem problema da Apartamento sorte. virtual. O problema da sorte. Já da- ganhou o da Brooklyn sorte, várias vezes, não levei Mas a nada. palavra da sorte Na dentro. verdade, gente, deixa eu te falar uma Eu não coisa. jogo que eu já Se sou você- azarado mesmo. Se você bota o seu dinheiro na bolsa de valores, também é um jogo. Eu tenho que entender que qualquer coisa que tem risco é um jogo. Você está tentando, o trabalho também você está fazendo uma coisa, você está trabalhando, mas pode ganhar, pode perder. Acho que na bolsa é um negócio, né? A bolsa é um jogo, não existe. Eu fiz administração, eu sou pós-graduado em finanças, em economia. É tudo jogo. Investimento, Arthur. É investimento, mas é um jogo. Você não sabe se a administração não é sua. Você não sabe se amanhã vai quebrar. Se Mas vai a dar bolsa certo. está investindo em empresas, né? A empresa é um jogo, porque a Vale, por exemplo, agora, com o Brumadinho, caiu vertiginosamente. Nada. Você teria perdido dinheiro pra caramba. Agora tá voltando aos poucos. Mas perdeu vertiginosamente. Mas Pastor é Tomi, investimento. É um jogo. Irmãos, assim, eu acho que o que Você não está administrando. Gente, essa questão das Administrador finanças, tinha que olha ser só. advogado, Não, né? a coisa eu fiz boa é o direito seguinte, também. ó, Eu comecei com direito em 92. A coisa boa é o seguinte, veja bem, nós temos que É um sempre debate, ter não é? a nossa opinião. É um debate. Sim, claro. E ele mantém a E opinião. é bacana isso, que a gente, Uma coisa nós não estaríamos interessante. debatendo. Isso é verdade. Os contrapontos são sempre positivos. Saudáveis. E nós estamos debatendo e compartilhando de pontos de vista, pelo menos Claro. eu, diferente do teu. A minha teologia bíblica Aham.
que respeite o dinheiro, não estou colocando, é diferente da sua. O que você coloca não coaduna com a minha interpretação de teologia bíblica. Agora, se você acha que está bem, sobre nós tem aquele que sabe nosso coração todo, então tranquilo. Muito bem. Isso. Volto a dizer assim, não vou perguntar individualmente que se joga ou não, que eu não vou apertar ninguém, vou pro risco eu mesmo, eu não jogo. 11h53, são 93 FM. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. E aí, Marcela, vou perguntar pra você se você joga vôlei. Já joguei quando eu era pequena, permaneço diz pequena. Diz o pastor Tomi que não pode, porque é jogo. Você tem risco de ganhar e perder. Olha o jogo. Não pode praticar esporte. Sabe outra coisa que não pode? Surf. Porque corre risco de cair da prancha. Não, a onda é dura, esse risco eu já não tô correndo. Entendeu? Então, não, mas ele tá correndo. Isso que eu tô falando. Ele surfa, né? Fala, Marcela, e aí? Qual é o assunto agora? Eu tô em pecado. Bom. Eu ganhei ontem. O senhor ganhou peso. Jogou o peso ontem. Do jeito que você tá falando. Ele ganhou 1-0. Tá cheio de graça. Tá cheio de graça. Olha só, vamos para esse caso aqui então. Uma mulher de 28 anos, ela foi chicoteada com um fio elétrico pelo marido. Que isso, meu ao Deus lado do céu. Do filho dela de Onde 8 meses isso aqui aconteceu? em Angra dos Reis. Tá o marido, de o Wellington Oliveira, de 33 anos, ele é marinheiro e nesse momento ele é considerado foragido pela Delegacia de Atendimento à Mulher lá de Angra. A mulher, que obviamente não quis se identificar por conta do medo, ela diz que iria fazer 10 anos de casada e que sofria agressões constantes. E ressalta que dessa última vez ela pensou que ela ia morrer ao lado do filho. Ela conta que, à medida que ele chicoteava ela com esse fio elétrico, ela tentava proteger o menininho de 8 meses que estava lá deitado ao lado dela. E ela diz que agora ela percebe que um relacionamento abusivo manipula a mente e muitas vezes faz a pessoa se sentir de fato a provocadora da surra. Então, por muitas vezes, ela achava que ela merecia a surra que ela estava levando do marido. E aí a gente pergunta, o que faz com que alguém se imagine dono do outro ao ponto de manipular a mente e agredir o corpo? Como perceber os perigos de um relacionamento destrutivo, fugir desse ciclo vicioso? E qual é, afinal, o padrão bíblico para os relacionamentos? Cristiane, eu quero começar ouvindo a sua opinião sobre esse assunto. Caracterizado aqui como violência doméstica, agressão física, moral, a lei 11.340 de 2006 é uma lei que protege essas mulheres, não sou feminista, mas protege mulheres sim, e a Delegacia de Atendimento de Mulher de Angra, que é uma delegacia muito ativa em relação à violência doméstica hoje, e o 180 também. É um caso muito sério, esse ponto de manipular a mente é o que existe hoje dentro das famílias brasileiras, de agressão moral. Tudo se começa na agressão moral, até se tornar uma agressão física, né? Como a gente chama de vias de fato, né? Então, a agressão moral, ela existe, xingamentos, dizer que aquela mulher, ela não serve para aquilo, ela não serve para isso, ela não é, me desculpa o termo, boa de cama, né? E eu vou ser muito clara aqui, é psicológica, que a gente chama de agressão moral dentro da violência doméstica. Então, e isso aí se torna, se estende até a agressão física, né? Ela colocar esse ponto aqui, o ponto de manipular a mente, agredir o corpo, provocadora de surra. Essa mulher, ela já está num estágio psicológico intenso de depressão, de afronta, dela não conseguir se olhar no espelho e falar, eu sou uma mulher, consigo caminhar sozinha, talvez sem esse homem, né? E ele se utiliza, com certeza, dessa atitude também, além da parte mesmo humana, carnal, homem, por ele ser marinheiro, né? Às vezes o militar, ele se sente muito aquém, e eu vejo isso em todos os casos que eu trabalho, em grandes casos que eu trabalho relacionados à parte militar, e em termos de violência doméstica, onde o homem ele se acha o melhor, né? E ele é apenas um homem, né? Então, eu creio aqui que alguma coisa precisa ser feita sim. Nos bastidores nós estávamos conversando sobre isso, há uma diferença, talvez umas opiniões muito divergentes em termos bíblicos e em termos mesmo legais, né? Aí a gente fala para a lei dos homens. Há a necessidade dela buscar um recurso,
né, de buscar mesmo a lei, esse atendimento à delegacia, esse acompanhamento, a proteção se for necessário. E por outro lado, pelo lado religioso, eu falo que existem situações, que não é esse caso específico, mas existem situações que as mulheres elas precisam sim refletir, buscar em Deus, buscar na presença do Espírito Santo a todo tempo para que elas possam resolver os seus problemas familiares e entender se cabe um arrependimento, um pedido de perdão, né, pastor? A gente estava conversando sobre isso, verdade. Um pedido de perdão, ou se realmente cabe o divórcio, né? Se cabe o divórcio naquela situação. Aqui, eu falo para vocês, é divórcio. Não há outra saída. Imediato. Porque aqui, o interesse maior que essa criança foi afetado. Essa criança foi afetada. Quantas coisas essa criança pode ter participado dentro dessa casa? Então, aqui, o divórcio seria, no meu ponto de vista, a melhor solução. É um perigo esse relacionamento ele continuar, é um perigo esse ciclo vicioso de agressões continuarem dentro dessa casa, né? O padrão bíblico eu fico com Efésios, né? No livro de Efésios, que fala sobre a família, né? Que homens e mulheres precisam se respeitar entre si, viver em comunhão. Falou a nossa menina da mesa, trazendo a sua palavra sobre esse assunto. Acho que ela representa a todos os demais que trazem aqui a mesma palavra sobre esse tema. Afinal de contas, é uma questão gravíssima que muitas mulheres sofrem isso no país inteiro e é um grande absurdo. Como existem homens covardes a ponto de agredirem as suas esposas, companheiras, filhas, enfim, filhos que agem de uma forma absurda como essa. Tá dada a palavra aqui da nossa querida Cristiane Frazão, aqui eu agradeço pela sua palavra aqui no nosso debate 93 de hoje, Marcela. O ouvinte está dizendo que você botou fogo aqui no debate, Marcela. Eu nem estava sentada a esta mesa. Não, mas quem trouxe o assunto? É verdade. É isso que o ouvinte está falando. Aí o ouvinte tem razão. Agora, eu achei maldade o ouvinte aqui dizendo que eu não jogo e o Flamengo também não. Eu achei maldade misturar futebol com esse assunto. Sou flamenguista, mas concordo. Eu não jogo e o Flamengo também não. Não perde a oportunidade da piada. Eu sou flamenguista, tô bravo com esse assunto, fiquei muito triste, viu, com o comentário que você fez, ouvinte. Tentou jogar. É só não faz parte do debate. Vamos dar parabéns então aos pastores. Hoje, pastor Walter Viana, da Igreja Evangélica Projeto Apostólico Cristão em Pilares, pastor Jairo Costa de Avelar, Assembleia de Deus do Amazonas, em Campo Grande, pastor Edson Evaristo, da Igreja Evangélica Nova Assembleia de Deus da Pavuna, e o pastor Moisés Batista Araújo, da Assembleia de Deus em Vigário Geral. Já amanhã faz aniversário o pastor Ubirajara Machado, da Assembleia de Deus no Columbandê, a pastora Milene Barros, da Igreja Batista Atitude, da Zona Sul, a pastora Cristina Ribeiro, da Igreja Batista Renovada Suriname, o pastor César Aires Sorrilha, da Assembleia de Deus Nova Macedônia, lá em Belfort Roxo, e o bispo Everson Rodrigues, da Igreja Aviva-me Church, em Sepetiba. Muito obrigado aos queridos aniversariantes, obrigado às ovelhas que encaminharam aqui para nós. Muito obrigado pelo carinho. Pastor Ailton Desidério, obrigado, um abraço, meu irmão. Um abraço a todos aqui, os debatedores, ouvintes, a graça do Senhor e o convite para, se puderem, estarem conosco na Pibilins domingo. Muito obrigado, querido pastor Luiz Antônio Rodrigues, um abraço, meu irmão. Uma alegria muito grande, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e quero ainda aí trazer o abraço, parabéns pro meu pastor Edgar Barreto Antunes, que fez aniversário ontem, 80 anos, meu pastor querido, e também a primeira igreja batista em Piabetá, a igreja que estou pastoreando pela misericórdia de Deus há 29 anos, ontem também fez 74 anos. Parabéns. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com os queridos amigos, irmãos. Cristiane Frazão, nossa menina da mesa de hoje, obrigado. Muito obrigado, ouvinte, muito obrigado, JR, e a todos aqui à mesa. É um privilégio estar aqui, né, sobre a presença dos pastores também, e um desafio, né, que Deus nos lança e nos coloca aqui, mas graças a Deus tudo correu muito bem. Opiniões, elas existem, né, para serem discutidas, e não por polêmicas, né? E estou muito feliz de estar aqui, espero ter contribuído aí com os nossos ouvintes e com todos aqui à mesa. Muito obrigado. Obrigado também, pastor Altomir Rangel, um abraço, meu irmão. Um abraço a todos que estão nos ouvindo lá na nossa igreja, na Barra da Tijuca, da Guia Church. E para você, ouvinte, para todos os debatedores, meus irmãos, meus queridos, JR e Marcelo, um beijo em todos.
Maravilha, quero agradecer o seu carinho, ouvinte, pela sua audiência, sua participação com a gente no programa de hoje. Domingo é dia de estar na casa do Senhor, todo dia, né? Se você tem oportunidade, vá. Agora não perca a chance de estar na casa do Senhor e de celebrar na presença dele, na comunhão com os irmãos, aquele ajuntamento maravilhoso e abençoado. Domingo é um dia muito especial. Não troque o culto por um churrasco, não troque o culto para ficar em casa, para lavar carro, para arrumar sua casa. Experimente a bênção de estar na casa do Senhor, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Ensina-nos a palavra do Senhor. Vamos orar pelos aniversariantes, vamos lembrar também de orar pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar também para que Deus venha curar os enfermos. Temos orado pelo Rio, temos orado pelo país, temos orado por Brumadinho. Continuamos o nosso clamor ao Senhor em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecemos por esta oportunidade. Ó Deus, agradecemos por todos os colegas, pastores que aniversariaram, que aniversariam hoje, que estarão aniversariando amanhã, neste final de semana. Sobre eles, ó Pai, a Tua graça, a Tua unção, o Teu renovo. Senhor Deus, pedimos a Tua graça de conforto e consolo para os que estão enlutados, chorando pela perda dos seus entes queridos. Visita os que estão enfermos, que estão nos hospitais, ministrando a graça da unção de cura sobre cada um deles, ó Pai. Ó Deus, dá graça sobre a nossa cidade, o estado, o nosso país, aquelas famílias enlutadas lá em Brumadinho, os pais enlutados pelo acidente, ó Pai, no Centro de Treinamento do Flamengo, as famílias enlutadas pelas chuvas fortes no Rio de Janeiro. Dá graça a todos, ó Pai, e abençoa as nossas autoridades, dando a elas o discernimento e a sabedoria e a competência para que possam agir. Rogamos, ó Pai, estas bênçãos e agradecemos por tantas outras, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.